Programa Hotel Café com Leite, o melhor hotel da região. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Olá pessoal, começando aí mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Bar, com a TV Cariri. Lembrando que a partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no YouTube, no Facebook. E lá também você encontra esta e todas as edições do programa Café com Leite. Portanto, continue acompanhando a nossa programação, acompanhando os programas Café com Leite. E nós temos o que é do melhor. Nossos convidados são mais especiais. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar sobre um tema de extrema relevância, né? Empreendedorismo social. E o meu convidado é o professor Ricardo, que já esteve aqui para tomar um cafezinho comigo, mas mais uma vez, né? Muito obrigado aí por você aceitar aí mais um convite. Já estava com saudade faz tempo, né? Mas eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para vir aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. Diga-se de passagem, quando se fala em empreendedorismo, todo mundo quer falar. Agora, social tem um destaque, é o que eu vou querer saber, né? Bem-vindo, viu? Leite, que alegria, que honra, que Toda privilégio, cara, Toda meu. retornar a essa casa. As pessoas que estão nos assistindo, elas não têm ideia da minha satisfação em estar aqui com você. Você Obrigado. sabe que eu te admiro muito e admiro muito a cultura organizacional de tudo que você empreende. Obrigado. Então, assim, as pessoas estão em casa, elas não estão vendo. Mas por trás dessa câmera tem um cara chamado Alexandre, tem uma jovem chamada Eduarda, tem uma grande profissional chamada Dorinha, que compõe a tua equipe. Só que dessa vez, eu queria te pedir para eu fazer uma coisa diferente. Fique à vontade. Faz de conta que eu ainda não comecei a falar. Ok. E aí, eu vou falar pela primeira vez contigo, pode ser? Fique à vontade. E com aqueles que estão nos escutando, pode ser? Pode sim, fique à vontade. Você sabe o que foi que eu fiz agora? Rapaz, eu tenho uma curiosidade. Olha, uma das coisas que eu já busquei foi para buscar profissionais para acompanhar o programa aqui de ladinho, sabe? Passando essas mensagens. Mas eu ainda não consegui fazer esse trabalho. Pois nesse exato momento, eu já estabeleço contigo um compromisso da gente concretizar esse teu sonho. Bom, O que eu fiz agora foi dizer: oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou professor na Unileão. E por que eu comecei dessa maneira? Porque eu fiz questão de mostrar para ti, e eu já tinha falado para você em off, que o Ricardo de hoje não é aquele Ricardo lá de 2019. É uma versão muito melhorada. A minha esposa, que também está aqui nos acompanhando, eu já vou começar com essa frase bem forte.
tempos atrás, eu estava preparando uma palestra e nisso ela disse assim, Ricardo, tu já percebeu que a Libras te renasceu? É muito forte, né? E você renascer depois de 53 anos de vida é muito bom. Não tenho dúvida. E você sabe disso. Porque afinal de contas, né, você é um cara que também renasceu, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu quero iniciar esse papo de hoje contigo falando da importância que nós precisamos dar às pessoas, a gente. E eu me redescobri dentro desse contexto da Libras, da comunidade surda. Estou iniciando, sabe, essa minha jornada, estou iniciando a concretização de um propósito de vida. Mas estar aqui já é uma sementezinha que quem está nos vendo vai compreender que tem tudo a ver com aquilo que eu quero realizar na minha vida. Então, assim, cara, muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui contigo. E eu é que te agradeço, não pelas palavras, mas pela sua presença aqui. E eu sempre tenho dito aqui, Ricardo, que nós temos tantas belezas e riquezas aqui na nossa região, não precisava a gente buscar lá fora, não. Eu gravei com muita gente de fora, inclusive durante toda a pandemia eu gravei com muita gente caririense que estão lá fora do país, e tantos quantos. Gravamos todos os dias. Mas sempre buscando profissionais daqui. Quando eu não encontro, daqui ou que mora, ou que investe, ou que acredita. Então, daqui perfeito. Já, né? E vem beber água e não volta mais. Uhum. Mas busco aquele lá fora numa eventualidade de um tema que não encontrado aqui. Mas eu adoro os professores. Eu adoro as universidades. Aqui passam N professores. Sabe? Quando você fala o que você fez na pandemia, aí me deu um insight. Realmente, agora está comprovado. A primeira vez que eu vim aqui foi antes da pandemia. Sabe por quê? Porque eu te convidei para estar com os meus alunos online na pandemia. Lembraste agora? Lembro. Agora eu me lembrei. Então, assim, se eu te convidei para estar com os meus alunos online no período da pandemia, porque nós nos conhecemos exatamente antes e eu vim para cá antes. Foi. Fechou. Aí logo em seguida começamos a gravar com máscara e tudo, obedecendo às regras de segurança, etc e tal. E continuamos e estamos até hoje, quer dizer. Mas a minha felicidade, como estava falando, é mostrar ao nosso telespectador as riquezas que nós temos aqui. Para falar sobre o tema que você imaginar. Uhum. Nós temos profissionais aqui. Pois vamos lá. Falei sobre Libras, trouxe um professor. Legal. Um professor de Libras, para a gente falar sobre Libras aqui, sabe? Você imaginar, eu trouxe pessoas cegas, inclusive eu até perguntei, se eu me manifestar até você como cego, eu estou errado? É discriminação? Não, eu sou cego mesmo, assim. Pode falar. Sim. Não está errado. Perfeito. Agora você vai dizer, ei, ceguinha. Aí não, aí você está cometendo um ato discriminatório. E a melhor, você foi muito pertinente, e a melhor forma da gente tratar gente é perguntando como é que aquela gente, como é que aquela pessoa gosta de ser tratada. Pronto. Simples assim, independente da tua característica, independente de qualquer peculiaridade que você tenha, de especificidade que você tenha. Então, assim, você não vai lembrar, mas não é comum você chamar, por exemplo, uma pessoa de leite, não é verdade? Mas é assim que você gosta de ser chamado. Sim. Então, assim, num primeiro momento, a gente faz até um exercício mental de raciocínio. Leite. Mas depois a coisa flui. Por quê? Naturalmente. Porque quem está sendo chamado se sente valorizado. E quem está se sentindo valorizado se sente à vontade. Reciprocamente, a outra pessoa vai se sentir da mesma maneira. Você falou em riqueza, né? Não foi? Foi. Pronto. Me faz lembrar uma frase que eu digo sempre. A maior riqueza que nós temos no nosso país se chama diversidade. E a partir disso, a gente pode pensar assim, em qualquer contexto. E aí, você é um grande empresário da nossa região. Você empreende em vários setores. O teu empreendimento
E eu compreendi isso e absorvi isso e estou estudando acerca disso. O teu empreendimento, ele vai ter sucesso se você colocar nele a lente do respeito à diversidade. Ricardo, como foi que tu descobriste isso? O que foi que te fez despertar para isso? Tu percebeu que eu estou fazendo a tua pergunta para mim, né? Coisa de professor. Tranquilo. Como foi que isso aconteceu? Em outubro para novembro de 2022, eu iniciei um curso básico de Libras. E eu descobri uma professora do Senac, do Quixadá. A aula era online. Ela se chama Aldenisa Peixoto. Na primeira semana de aula, essa mulher, eu encontrei nela tudo aquilo que eu sempre imaginei que deveria existir no educador. E eu disse, olha, eu quero viver por isso. E eu disse isso para ela. Ela disse, poxa, Ricardo, fico muito feliz, fico muito honrada. E eu continuei e terminei. Era o básico, eram 160 horas. Mas aquilo me despertou o seguinte, eu preciso viver por isso aqui. A Libras, você disse que trouxe um professor de Libras aqui, mas a Libras, ela é muito mais, ela é muito maior do que uma simples língua. Quando você começa a aprender efetivamente Libras e começa a tentar compreender o que está por trás, você começa a perceber a importância de você valorizar o outro. E eu diria para você que, além disso, e talvez deveríamos dar mais valor, não seria nem tanto a minha visão olhar da forma como você citou, mas, acima de tudo, uma conscientização daqueles que, assim como nós, podemos usar a voz e a fala, entender o que aqueles outros estão passando. Uhum. Olha quão importante isso é para que você possa cometer simples atos com tamanho valor. Uhum. Né? Então, assim, me chama a atenção esse aspecto, até porque eu já tenho pré-agendado, eu acho que para final de outubro, já uma gravação com uma menina sobre Libras. Que legal. Já tá pré-agendado. Já tá agendado. Aí, já. Show de bola. É uma menina, eu não sei, porque ela disse, pode me chamar de galega. Eu digo, na hora da gravação, eu vou te chamar de galega, não, eu quero saber seu nome, viu? Mas o quanto nós nos preocupamos com isso, para que a gente possa mostrar à sociedade que empreendedorismo social está no contexto também da educação, do respeito às pessoas e à diversidade, como você citou, né? Perfeito. E o que foi que aconteceu, Leite, na minha vida? Eu iniciei esse curso, só que concomitante, eu conheci uma outra pessoa incrível na minha vida. A minha esposa chegou para mim e disse assim, Ricardo, eu vou contratar... Tenha cuidado quando você for falar, porque ela está ali nos estudos, tá ali. Viu? Daniele disse assim, Ricardo, eu vou contratar, nós precisamos contratar um consultor financeiro para ajeitar a nossa vida, Ricardo. Nossa finança está muito bagunçada. Não é porque tinha muito dinheiro, não. Tinha pouco e a gente tinha que organizar. Não tinha e não sabia como é. Tá. Então. E ela me apresentou, né, um cara chamado Eduardo. O Eduardo, ele é consultor financeiro e a marca dele é ser chamado de Eduardo Renda, é o negócio dele, ele é um consultor financeiro. E ele tem essa visão também da inclusão, da diversidade. E o Eduardo, ele nos prestando essa consultoria, ele me fez ler um livro. Não sei se você já leu ou conhece, mas é um livro muito conhecido que se chama Pai Rico, Pai Pobre. E eu li. E eu fiquei impressionado com o livro. Eu passei 3 dias sem dormir direito, porque a essência do livro, para quem não conhece, é um livro onde se suscita o seguinte, qual que é o teu negócio? E aí eu, mais de 50 anos de idade, igual o pai do Cris, do seriado, 2 empregos, e não tinha um negócio. Aí eu disse, não, tá errado. E Daniel dizia assim, Ricardo, vai dormir? Eu disse, não, eu só vou dormir quando eu entender qual é o meu negócio. E uma determinada noite, toquei em Daniel e disse, filha, acorda. Eu descobri qual é o meu negócio. Ela disse, cara, tu tá ficando maluco. Eu disse, não. Preste atenção, o que é que eu faço melhor na minha vida? Ela disse, cara, olha como ela me ama, né? Tu faz tanta coisa maravilhosa. Eu disse, não. Mas o que é que eu faço melhor? Ela disse, Ricardo, eu não sei. Eu disse, Dani, aquilo que eu faço melhor na minha vida é me conectar com as pessoas. Agora presta atenção. Eu descobri
dentro da Libras, a importância da questão da inclusão, da diversidade. Eu vou me conectar com as pessoas para colocar isso como meu propósito de vida. Vai ser isso que eu vou fazer. Aí sabe o que aconteceu? Instagram tem coisa boa, tu sabia? Tem muita coisa boa. Eu vi uma propaganda da FGV, MBA em gestão empresarial. Aí eu disse, eu vou fazer esse negócio. Com a luz, a lente, a visão do empreendedor. Para investir em quê? Inclusão e diversidade. Só que aí, meu amigo Leite, eu caí, o meu olhar caiu no valor do MBA. Aí eu mostrei para minha esposa. Aí ela disse, tem nem perigo. Eu disse, eu também não queria fazer. Era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Deixa pra lá. Resultado, consegui um desconto. Aí mostrei para ela, ela disse, meu amor... Ainda não dá. Não dá. Tu já sabe essa história? Não, mas é a culpa daquele rapazinho, do educador financeiro lá. Então, cara, e tava caro mesmo. Aí, sabe o que eu fiz? Não tem aqueles e-mailzinhos assim de contato? Eu entrei, né, e mandei um e-mail. E a FGV recebeu o meu e-mail e eu disse, olha, contei a minha história e pedi um desconto a mais. Sabe o que aconteceu? Ganhou. Eles me deram, cara. E eu iniciei esse MBA com foco na questão da inclusão e da diversidade. Finalizei ele agora, dia 8 de junho. E estou muito realizado em ter finalizado isso que fazia parte da concretização desse meu propósito de vida. Maravilha. E propósito de vida, quando ele lhe satisfaz, quando ele te deixa bem, os resultados são, digamos assim, macro, porque ele atinge todos aqueles que estão no seu meio, né? Perfeito. Ele é professor universitário, é estudante de Libras, né? Ele que disse aqui, estudante. Sim. Eu imagino que não, porém, assim foi dito. Professor Ricardo, aqui no nosso programa, conversando sobre empreendedorismo social. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para falar na Rede de Óticas Santa Isabel. Sabe onde encontrar grandes lançamentos e abrilhantar ainda mais o seu estilo? Claro que é nas Óticas Santa Isabel. Conheça a nova coleção das armações Visart. Tudo em até 12 vezes sem juros. Estamos também no La Plaza Shopping. Lá você encontra um atendimento personalizado com tranquilidade. Ótica Santa Isabel, desde 1964. Grande abraço a todos que fazem a Rede de Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. Professor Ricardo, vamos beber água? Por favor. Muito obrigado. Bem molhada, né? Essa tá maravilhosa. Espetáculo. Cafezinho, aceita? Aqui? Por gentileza. Devem estar se perguntando se aqui realmente tem café. Eis a questão, vem aqui para saber. Vem aqui, mas tem. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, empreendedorismo social? Fique ligado, nosso intervalo é só o tempo. Nos deliciarmos do cafezinho, conforme prometido, né? Lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis Planejados. Acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Saúde, educação, cultura, religiosidade e muito mais você assiste aqui no programa Café com Leite. Fique ligado, de segunda a sexta-feira tem sempre uma novidade para você. Na Farmácia Gentil, cuidar de você é a nossa prioridade. Oferecemos uma ampla variedade de medicamentos, produtos de higiene e cuidados pessoais, sempre com qualidade e preços acessíveis. Sempre com qualidade e preços acessíveis. Nossos farmacêuticos estão sempre prontos para orientar, garantindo que você receba o tratamento mais adequado. Nas Farmácias Gentil, cuidamos de você e da sua saúde com carinho e comprometimento. Visite uma de nossas lojas, uma mais perto de você.
uma mais perto de você. Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagés. E eu tô aqui para ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagés App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagés. Os estudos indicam que a população absorve informações 20% pela audição e 80% pela visão. Aqui na nossa televisão, você absorve informações 100%. Você vê e escuta. Acredite e invista na TV que também é sua. Segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estou conversando aqui com o professor Ricardo Cavalcante. Ele que é professor universitário, é um adepto, é um fino, adora uma corridazinha, né? Ele é atleta também. Não sei se é triatleta, vou já saber, né? Estou conversando aqui com a gente sobre esse tema, empreendedorismo social. Ele que é um amante, inclusive, das libras, consoante falou aqui no bloco anterior. E vamos explorar ao máximo sobre este tema que é empreendedorismo social. Mas antes me deixa falar aqui na rede de farmácia Gentil. Você já conhece os serviços ambulatoriais da rede de farmácia Gentil? Olha só, são inúmeros. Dentre eles eu posso aqui citar aplicação de injetáveis, aferição de pressão arterial, triagem de pontos, curativos e muito mais. A rede de farmácia Gentil está no mercado há mais de 40 anos, cuidando da saúde do consumidor caribense com muito carinho. Com confiança, credibilidade e o melhor preço da região, a rede de farmácia Gentil conta com um catálogo amplo em medicamentos, produtos hospitalares, higiene pessoal, beleza. E é claro, né? O atendimento personalizado que você só vai encontrar na rede de farmácia Gentil. Por isso eu sempre digo, farmácia Gentil, mas optão por sua saúde. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. São 10 unidades aqui na região do Cariri, com uma sempre pertinho de você. Professor Ricardo, o que me chama a atenção do que nós conversamos no bloco anterior é que tudo isso está dentro do contexto do empreendedorismo social, né? Perfeito. Porque são atos e ações. E estas, seria mais ou menos esta a linha da definição, né? Eu acho que chegou o momento, Leite, da gente agora estabelecer um outro contexto no nosso papo. Empreender, empreendedorismo. Via de regra, quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu falei no bloco anterior que você é uma pessoa com diversos investimentos, com mais de uma empresa, perfeito. Só que eu gosto sempre de trazer uma lente diferente. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu não dei a resposta para ele no bloco anterior, nem aqui no making off. Então vamos ver se ele acerta. Empreendedorismo, logicamente, tem a ver com empresa. Perfeito. Mas se eu te perguntasse assim, essencialmente, qual que é, de maneira reflexiva, qual que é a principal empresa que todos nós deveríamos gerenciar com propriedade, com prioridade? Qual que seria? Eu mesmo. Fantástico. Em Libras a gente faz assim, ó. Isso aqui é perfeito. Perfeito. Sua resposta está perfeita. Então, se eu estou aqui conversando contigo sobre empreendedorismo, se eu estou aqui conversando com você sobre empreendedorismo social, e agora você me diz que a principal empresa que nós temos lá na essência, lá no início, sou eu, então vamos comigo. Onde que eu tenho que empreender? Primeiro, é aqui, cara. E aí vem uma máxima.
que é uma frase que não é minha, eu repliquei, e hoje tem pessoas que dizem assim, Ricardo, hoje eu ouvi a tua frase, mas não é minha. Tem uma coisa que diz assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu replico muito. A verdadeira inclusão, ela começa no coração. Se eu estou trazendo para ti que aquilo que eu aprendi lá no curso básico de Libras, se aquilo que eu apliquei no meu MBA em gestão empresarial, em todas as disciplinas, foi sempre focando na questão da inclusão e da diversidade, o primeiro ambiente organizacional que eu busquei modificar e transformar fui eu mesmo. Percebe? E aí, lembra do consultor financeiro? Esse cara mudou a minha vida. Mas quem mudou a minha vida mesmo fui eu. Ele me deu algumas estratégias, algumas ferramentas. E aí vem a minha escalada dentro dessa perspectiva do empreendedorismo, mas visualizando primeiro eu. Enquanto empresa. Você é pai, você é marido, você tem vários amigos. Você só consegue ser eficiente, construir uma relação frutífera, bacana com eles, com os teus negócios, se você estiver bem. Sim, se você não estiver bem, não acontece. Percebe? Vamos lá. Eu não sou triatleta, porque eu tenho uma dificuldade enorme de nadar tecnicamente. Tá? Eu não morro afogado, beleza? Mas tranquilo. Mas eu gosto muito de pedalar, eu gosto muito de correr, e eu sempre comparo a corrida à nossa vida do dia a dia. Eu preciso investir em mim. Percebe? Voltou novamente para mim. O que foi que eu fiz? Iniciei o MBA em gestão empresarial. Só que eu não parei nisso. Deixei para te dizer nesse bloco que eu sou aluno, e com muito orgulho, eu sou aluno do curso de interpretação e tradução de Libras do Senac do Crato. Maravilha. Tem uma professora linda, fantástica, chamada Sara Pires. Não sei se você a conhece, mas talvez você conheça o marido dela. É um dos melhores personagens que existe nessa região. É um cara chamado Paulinho. Eu conheci essa professora, ela me deu a oportunidade, disse, Ricardo, vai ser oportunizado um curso de interpretação e tradução de Libras. Só que era lá no Crato, eu moro em Barbalha, cara. Empreender. Empreender, cara, tem a ver o seguinte, não necessariamente com você fazer uma coisa que tem que ser nova, mas principalmente uma coisa diferente, fazer algo de uma maneira única. Inovar o que já existe. Me matriculei. Sabe como é o horário? Quinta e sexta, até 10 horas da noite. Começa às 18, vai às 22. E aos sábados, de 8 ao meio-dia. A minha senhora, quando soube que eu tinha me matriculado, adorou. Mas quando eu disse o horário, quase deu divórcio. E ela disse, você tá maluco? Como que você faz isso? Aí eu disse, meu amor, preste atenção. Eu sei o que eu quero. E eu não vou atingir o que eu quero se eu não buscar conhecimento. Investir em conhecimento, nessa perspectiva, é ou não é empreender? Sem dúvida. É empreender. E é um curso de 2 anos e meio. Investir em conhecimento ou em você? No seu conhecimento, na busca desse conhecimento, sabe? Na construção desse conhecimento. Você está investindo em você, você está empreendendo dentro da perspectiva de você enquanto empresa, e isso vai te proporcionar o quê? Ajudar mais pessoas. Se conectar com mais pessoas. Não necessariamente ou necessariamente financeiramente? Não necessariamente. Sabe por quê? Tem uma brincadeira que eu faço com as minhas alunas e com meus alunos no Instagram. Experimenta fazer isso com Eduarda. Eduarda, de repente, faz essas fotos também. A galera jovem vai para a balada, vai no banheiro e faz uma foto. Aí posta no Instagram. Aí eu gosto de colocar assim, rica. Aí a aluna coloca, ai professor, eu estou trabalhando para isso. Aí o aluno coloca, professor, eu vou conseguir. Mas quando eles dão essas respostas, eles estão na perspectiva de quê? De riqueza patrimonial. E a gente acabou de falar no bloco anterior que a nossa maior riqueza é o quê? Diversidade.
Então, riqueza, dependendo da tua perspectiva, não necessariamente eu estou falando de pecúnia, estou falando de dinheiro. Muito pelo contrário, eu estou falando de uma coisa muito maior. Sai do social. Então, percebe? E essas coisas, elas conversam. Eu não acredito, Leite, em coincidências. Hoje eu falo, sabe de quê? De conexões. Por que eu estou aqui hoje? Porque, acho que há cerca de um mês atrás, eu entrei no Senac do Crato e tinha uma jovem, olhou para mim e disse, professor Ricardo, que alegria! Aí eu olhei para ela, sorri, eu sabia que eu conhecia aquele rosto, mas infelizmente o nome não veio, o contexto onde eu tinha conhecido não veio. Na semana seguinte nos encontramos no mesmo momento. E novamente ela me saudou com essa tamanha alegria e eu falei com ela com alegria. Só que ela olhou para mim e disse, o senhor não está me reconhecendo. Eu disse, então, eu não lembro de onde a gente se conhece, mas eu sei que é uma energia bacana entre nós, mas eu não lembro. Aí ela disse, café... Aí eu completei com leite. Era Lani, que é uma das suas maravilhosas colaboradoras. E naquele dia, isso foi há um mês, mais ou menos, ela disse, quando volta para lá? Conexões não são coincidências. Sabe por que ela lembrou-se de mim? Sabe por que ela fez questão de eu vir aqui? Porque eu valorizei cada momento que eu estive com ela aqui. Senão eu passaria despercebido por ela. Então, assim, são conexões, são investimentos que você faz de conhecimento, de aprendizado, mas sempre buscando o quê? Focar no outro. E hoje, Leite, a minha vida é isso. Hoje, o meu foco é investir em perspectivas, em ferramentas, em ações, em projetos que eu possa, por exemplo, compartilhar para você um grande apresentador, um grande empresário, que você pode, inclusive, olha que interessante, inclusive, fazer com que os teus negócios, eles rodem, eles sejam efetivos e eles possam também ser referência de inclusão e respeito à diversidade. Não e aí a gente chega no social. Porque tudo isso não necessariamente envolvendo, lá como você falou, riqueza, pecúnia, Perfeito. mas em especial as ações, né? Perfeito. Social. Então, Sim. veja o quão amplo é o tema, né? E o quão envolve as pessoas no contexto geral, muitas vezes empreendendo até sem perceber. Sim. Quando você fala realizando algo sem se aperceber daquilo, sabe o que você está falando? Você está falando de cultura. Quando a gente começa efetivamente a vivenciar determinadas coisas, aquilo ali entra nas nossas entranhas, sabe? Assim, começa a fazer parte do nosso dia a dia. A gente estava falando de gente, de pessoa, o ser humano como aquela unidade empresarial primeira. Agora a gente já está numa perspectiva macro. Quando a gente fala desse ambiente aqui, TV, Café com Leite, programa Café com Leite, isso aqui é uma organização. Como toda organização, como toda sociedade, ela possui uma cultura, ou pelo menos deveria possuir uma cultura. A primeira coisa que eu fiz quando eu terminei o MBA em Gestão Empresarial pela FGV, com muito orgulho, eu fui lá no meu Instagram, fui lá no meu currículo Lattes, lá da plataforma CNPq Lattes, e eu coloquei que hoje eu sou um consultor de negócios inclusivo. Eu não quero ser só um consultor de negócios. Eu não quero só te fazer ganhar dinheiro. Isso é importante, isso é fundamental. Se não tivesse dinheiro, isso aqui não existia. Perfeito? Mas espera ainda, para. A gente pode dar um sentido ainda maior a isso daqui. E olha que interessante. É comprovado, científico, tem artigos científicos falando, sabe o quê? Que inclusão, acessibilidade, respeito à diversidade dá dinheiro. E aí, presumo eu que está quase terminando esse segundo bloco, eu vou te dizer o seguinte, agora, hoje é 19, nós estamos nesse momento aqui de gravação e tal.
Presta atenção. 17 e 18 de setembro, foi ontem antes de ontem. Primeira conferência de gestão e negócios da região do Cariri, feito sabe aonde? Na Unileão. Eu escrevi um artigo com 2 alunas incríveis e um professor incrível. O professor Júnior Linhares, a aluna Jennifer e a aluna Eliana. Sabe qual foi o tema? Inclusão e diversidade. Pilares de uma estratégia de negócio eficiente. Você quer mais? É empreendedorismo social. Empreendedorismo social. E aqui, para a nossa região, que é riquíssima, como você bem já falou aqui. Aí você faz o seguinte, você já leva o convite para uma delas para vir aqui no Café com Leite falar sobre esse tema. Mas agora me deixa pedir aqui a produção para preparar um cafezinho. Empreendedorismo social é o tema de hoje. O convidado é professor Ricardo Cavalcante. E o apoio é da Panebon Pão Nosso. Delicie-se com o sabor e a textura única das torradas da Panebon Pão Nosso. Elas são perfeitas para qualquer momento do seu dia. Seja no café da manhã, no lanche da tarde, a qualidade e o sabor incomparável que só a Panebon Pão Nosso tem. Elas vão te conquistar. Confesso que são as minhas preferidas, viu? Desfrute também o pão integral light, multigrãos da Pão Nosso. Afinal, é uma opção saudável e deliciosa para a sua dieta. Prove e descubra o prazer de saborear cada mordida. Eu falei, Panebon Pão Nosso, aqui tem a qualidade que a sua família merece. Grande abraço a todos que fazem a Panebon Pão Nosso, atendendo em 5 estados, Ceará, Piauí, Pernambuco e também na Paraíba. E olha só, na Bahia, você encontra produtos com a marca Panebon Pão Nosso. Professor Ricardo, água mineral São Geraldo, por favor. A satisfação. Vamos fazer um brinde, Um brinde. Espetáculo. Cafezinho, é claro, né? Com leite. Com leite. Por favor. Gente, o tema é empolgante, envolvente, atraente, gostoso de ouvir e de aprender. Fique ligado e você terá muito mais no próximo bloco. Maior distribuidor de aço do Cariri. Colunas, malhas, vergalhão, chapas, tubos, telhas e muito mais. Parcelamento em 12 vezes sem juros. Frete grátis. Estoque pronta entrega. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Os estudos indicam que a população absorve informações 20% pela audição e 80% pela visão. Aqui na nossa televisão, você absorve informações 100%. Você vê e escuta. Acredite e invista na TV que também é sua.
esse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira a nossa companhia é diária, né? Na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, sempre a nível regional. Agora, aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem antes tomar aquele cafezinho com leite no canal 16.1 aqui na região do Cariri. E a nível nacional, você nos acompanha na TV Meio, tá? Às 23 horas. Aí você dorme, fica bem informado e vai descansar um pouco para iniciar a sua semana. TV Meio, a nível nacional, o programa Café com Leite, todos os domingos. Eu conto com a sua audiência. Hoje o meu convidado, professor Ricardo, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre empreendedorismo social, com o apoio da Água Mineral São Geraldo. Retirada diretamente da fonte, livre de contaminações e rica em minerais, sem nenhum tratamento químico, você já sabe de quem eu estou falando, né? Água Mineral São Geraldo. Com o selo de certificação da Cefaz, garante a você e toda a sua família a melhor água mineral do Cariri, pura e com todos os nutrientes que você precisa para o seu dia a dia. Mantenha-se hidratado e saudável com a água mineral São Geraldo, que traz qualidade em cada gota. Beba água mineral São Geraldo, beba saúde. Um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Professor Ricardo, rapaz, o tema é muito envolvente e atrativo, né? Mas me diga uma coisa, nós temos aqui próximo da gente algum exemplo ou alguém que executa o empreendedorismo social? Alguma empresa? Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, lembra que há pouco tempo a gente estava conversando sobre cultura organizacional? Sim. É uma construção, gente. Por quê? Você bem sabe, quando a gente fala empreendedorismo, daquela maneira mais tradicional, a gente está focando muito na perspectiva do dinheiro, do lucro, de uma DRE bacana, azulzinha, beleza? Tranquilo. Quando eu estou falando de empreendedorismo social, eu estou focando, por exemplo, na possibilidade de resolver problemas, seja na perspectiva ambiental, seja na perspectiva social, mas dentro de um contexto aqui de empresa, de iniciativa privada. Aqui no nosso país a gente ainda tem muito aquela cultura de esperar que tudo venha do Estado. O Estado, sim, tem a sua obrigação e tem a sua parcela de contribuição para a gente modificar a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas nós, enquanto empreendedores, nós, enquanto empresas, a gente precisa se apropriar da importância de investir em ações como empreendedorismo social. Então, te interrompendo, vem o questionamento. Lá no início falávamos no eu empresa, eu empreendedor social. Então eu posso enxergar também como eu empresa social? Perfeito, perfeito. Inclusive, assim, eu já fui professor específico, técnico do direito empresarial. Hoje, dentro do direito empresarial, quando a gente vai tratar de empresa, a empresa tem sua função social. Mas ela está lá na legislação, ela está lá na letra da lei. A gente precisa colocar isso em prática, dentro, efetivamente, de uma perspectiva social. Vamos lá. Qual é um dos principais desafios e dificuldades para realizar isso dentro de uma empresa? É uma coisa chamada mentalidade. É uma coisa chamada atitude. Como que eu posso, por exemplo, implementar um programa de diversidade dentro de uma empresa? É buscando, antes de tudo, construir, junto com colaboradores, sócios, stakeholders, que são aqueles, é o cliente, é o consumidor, é o fornecedor, construir uma cultura organizacional que tenha bem claro qual é a minha missão, quais são os meus valores e quais são os meus princípios. Dentro dessa perspectiva, eu vou trazer o quê? Tem uma palestra que eu falo o seguinte: você vê ou você enxerga as pessoas?
dentro da perspectiva do empreendedorismo social, eu, enquanto empresa, eu preciso enxergar as pessoas. E aí eu estou falando das pessoas. É cliente, é fornecedor, é o sócio, é qualquer um. E vale destacar o seguinte, quando eu falo de diversidade, eu estou falando de diferenças. Aqui, por exemplo, aqui agora, esses dois estofados, existem duas diversidades. Sabe quem são? É o Leite e o Ricardo, cara. Você é diferente de mim. Você tem esse cabelo fantástico, lindo, maravilhoso. Em compensação, olha que doideira. Daniela é apaixonada por esse penteado meu. Inclusive, ela quis, no intervalo, Dá uma ajeitada. eu vi. Perfeito. Nós somos diferentes. Agora, olha a imensidão de pessoas que nós temos. A imensidão, a riqueza de diversidade que nós temos. Então, a expressão diversidade tem uma ramificação. Diversidade significa isso, significa diferença. Agora, quando eu estou falando de inclusão, eu estou falando o seguinte: existirão contextos onde essas diferenças, por N motivos, não se sentem pertencentes a determinados contextos. E aí, nessa hora, entra quem? Ou no mesmo A inclusão. contexto. Ou no mesmo contexto, mas não se sentem pertencentes. Compreende, Leite? Bem rapidamente. Por exemplo, minha esposa fez uma cirurgia em dezembro do ano passado, de joelho, e passou 15 dias sem poder colocar a perna no chão. E eu disse, eu vou ser a tua perna direita. Em muitos contextos, em muitos locais que nós fomos, aqui na nossa região do Cariri, ela não foi bem acolhida. E sabe o que mais doía? Não era, muitas das vezes, a falta da estrutura física. Que é comum. Era o olhar. O olhar de discriminação, o olhar de preconceito. Se eu estou falando de empreendedorismo social, se eu estou falando dele dentro de uma perspectiva empresarial e de qualquer negócio, é o pipoqueiro, é a padaria, é o restaurante, é a instituição bancária, não importa. Eu estou falando de você não apenas ver as pessoas, mas você enxergar as pessoas e valorizar as pessoas do jeito que elas são. Isso é você implementar efetivamente uma perspectiva de empreendedorismo social valorizando quem? As pessoas. Eu imagino que isso seja um dos maiores desafios da convivência no empreendedorismo social, né? É desafiante, mas ao mesmo tempo, cara, é muito empolgante, sabe? Assim, e é apaixonante. Eu volto a falar, por exemplo, que nós realizamos 2 dias atrás a primeira conferência de gestão e negócios da Unileão. O principal palestrante do evento, um cara chamado Marcos Maida, veio de São Paulo. Ele veio falar, sabe de quê? Estratégia de negócios. Eu tive o prazer de estar com ele, fui pegá-lo no aeroporto, jantamos juntos. E houve conexão. Sabe por quê? Empreendedorismo social é uma das melhores e mais efetivas estratégias que eu posso ter no meu negócio. Mas aí a gente precisa construir a cultura. Empresariado do Cariri, empresariado do Ceará, do Brasil, precisa acordar e precisa despertar para isso. Eu iria mais longe, diria, seria talvez tal qual o investimento ou o empreender também no meio ambiente. Sim, porque as coisas conversam. Porque quando eu invisto em pessoa, quando eu invisto no meio ambiente, é uma conexão. Hoje, no mundo empresarial, existe uma temática chamada ESG, que vem do inglês, mas que tem a ver com o contexto ambiental, o contexto social e o contexto da governança. Eu, enquanto empresa, eu preciso ter o meu olhar, eu preciso investir dentro dessas 3 perspectivas. Você não consegue empreender no social, você não consegue empreender no ambiental se você não tiver uma governança como base, os teus valores, os teus princípios éticos, entendeu? Fazer o que deve ser feito. Se não houver isso, Leite, não há coerência. Se não houver coerência, não vai ter efetividade. Mas eu só imagino lucro. Então, e aí, permita-me dizer uma frase muito forte. Por favor. Você disse assim,
Ah, Ricardo, mas aí eu só vejo lucro. Só penso no lucro. Se você é empresário, só pensa assim, me perdoe, eu vou dizer um troço forte. Depois, se não for legal, você corta. É burrice. É muita burrice, cara. Mas eu concordo, não vou cortar não. É muita burrice, porque assim, se a nossa maior riqueza é essa diversidade, os milhões de brasileiros que nós temos no nosso país, eu tenho que ter o meu olhar para essas pessoas. Eu sou um praticante de esporte. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quantas vezes você já viu, por exemplo, uma pessoa surda numa academia? É comum? Não. Pois é, não é. Por quê? Uma pessoa surda, ela não quer fazer atividade física dentro de uma academia? Presumo eu que muito possivelmente sim. Sabe por que não acontece isso? Porque muitas das vezes ela não se sente o quê? Acolhida. Vamos no shopping, vamos sair da academia? Vamos para o shopping. Raramente eu encontro, quando estou passeando com a minha família no shopping, daqui de Juazeiro, pessoas surdas. Eu estou dando só um exemplo. E por quê? Não quer sair? Não quer se divertir? Não quer fazer compras? Lógico que quer. Mas a gente quer também, sabe o quê? Se sentir acolhido. A gente quer se sentir gente. E aí, nessa perspectiva, eu, Ricardo, enquanto pessoa, posso fazer isso no meu dia a dia. É quando eu entro na Topic. É quando eu entro no ônibus. É quando eu estou dentro de uma sala de aula. Eu teria aqui vários exemplos de alunos que dizem, professor, o senhor mudou, o senhor transformou a minha vida. Sabe por quê? Porque eu enxerguei ele, cara. Eu aprendi o nome dele. Eu lembro do nome do filho dele. Eu lembro do time que ele torce. Coisas simples assim. Sim. Percebe? A coerência. Quanto valor isso tem, né? Muito. Agora, isso não pode ser, eu não posso querer fazer isso. Eu sou professor, eu vou fazer isso quando eu estiver dentro da sala de aula. Eu sou o Leite, eu vou fazer isso quando eu estiver no meu escritório de contabilidade. Eu vou fazer isso quando eu estiver no meu programa. Não! Isso é sempre. Minha esposa detesta ir comigo no shopping. Sabe por quê? Porque eu converso com todo mundo, cara. Agora presta atenção. Se eu não fizer isso, o que vai representar? Ele só pensa em se conectar com o outro, ele só enxerga o outro quando está nos negócios dele, quando está nas mentorias dele, quando está nas palestras dele, quando está realizando algum projeto em alguma empresa, quando está fazendo alguma consultoria. Fora disso, nem fala com a gente. Não pode. Em Libras, não pode. Tem que ser, em Libras, sempre. Sempre. Tem que ser contínuo isso. Cultura organizacional. O empresariado da região do Cariri precisa compreender que investir em empreendedorismo social é prioridade, Leite. Não é despesa, não é gasto. É investimento. É investimento, e um investimento muito importante, muito preponderante, muito relevante. Professor, dentro desse seu contexto, espero que fique bem destacado na mente daqueles que nos acompanham. Eu tenho uma classe empresarial que nos acompanha. Sim. Sabe? Muito boa. Graças a Deus aqui o programa Café com Leite é bem assistido pela todas as classes, mas a classe empresarial também. E me deixa muito feliz a sua aula de hoje, porque aqui eu sempre tenho dito que nós não temos o objetivo de dar nota para aquele que nos acompanha de uma prova que ele fez. Perfeito. Mas em especial para despertá-lo para o futuro próximo sobre o tema. Excelente. Né? Então, se esse é o nosso objetivo, eu espero que essa mensagem tenha chegado na sua mente, na sua visão, você que nos acompanha diariamente, à luz das informações do nosso convidado, professor Ricardo, porque o apoio é da Marmoraria Juazeiro. No showroom da Marmoraria Juazeiro você vai encontrar uma grande variedade de opções de pedras exuberantes que irão fazer total diferença em seus ambientes, oferecendo aos seus clientes diversas opções em mármore e granito com inúmeras possibilidades de cores que dão um toque especial no seu design. Beleza, elegância e modernidade
são algumas das vantagens em utilizar as rochas naturais da Marmoraria Juazeiro no seu projeto. Faça uma visita à Marmoraria Juazeiro, em Juazeiro do Norte, na Avenida Padre Cícero, 4442, e descubra como elevar o seu espaço ao próximo nível de luxo e de beleza. Um grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Professor Ricardo, o tema é extremamente envolvente, né? E é gostoso de conversar, de ouvir, é bom aprender, agrega valor, eu diria que sentimental, financeiro, sim, emocional. Então tem uma série de contextos que esse tema nos provoca. Sim. Mas a produção disse que eu tenho que fazer um intervalozinho rapidinho. Vamos tomar um cafezinho aí. A gente volta, a gente continua conversando no intervalo, a gente volta logo. Perfeito. Perfeito. Olha aí. Voltaremos em instantes. Aprendeu. Sabe onde encontrar grandes lançamentos e abrilhantar ainda mais o seu estilo? Claro que é nas Óticas Santa Isabel. Conheça a nova coleção das armações Visart. Tudo em até 12 vezes sem juros. Estamos também no La Plaza Shopping. Lá você encontra um atendimento personalizado com tranquilidade. Ótica Santa Isabel, desde 1964. Judebalas, 29 anos de sucesso. Loja Matriz, Rua São Paulo, 1180 e 1184. No centro, Avenida Ailton Gomes com Avenida Salgueiro, 2001 no Pirajá. Nova loja na Avenida Padre Cícero, 4287. Bairro São José. Judebalas, a Bomboniere do Cariri. Produtos Ambev, o novo orgulho do nosso parque industrial. Pipocas da Ju, doces e salgadas. Salgadinhos pra galera. Pipocleps e muito mais. Produtos Ambev, sabor e qualidade. Esse é nosso, é do Cariri. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pane Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane Bom Pão Nosso na minha casa. Saúde, educação, cultura, religiosidade e muito mais você assiste aqui no programa Café com Leite. Fique ligado, de segunda a sexta-feira tem sempre uma novidade para você. Os estudos indicam que a população absorve informações 20% pela audição e 80% pela visão. Aqui na nossa televisão, você absorve informações 100%. Você vê e escuta. Acredite e invista na TV que também é sua. Bom, gente, falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo. Teve até um biscoitinho aqui nesse intervalo, viu? Que o professor Ricardo exigiu. Antes o camarim teria que ter, mas a produção preparou tudo no jeito. Mas agora eu quero agradecer ao professor Ricardo por esse momento muito oportuno. Tema que me chama muita atenção e eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui, professor. E agora, 4 anos é uma vida, né? É uma vida. Você não tinha seu filhinho? Não. Não? Quantos anos? Ele tá com 4 anos 4 anos, olha aí. Isso. Não tinha nem um bebezinho, já tem um bebezinho com 4. Como é o nome dele? João Ricardo. Olha aí, o João Ricardo. João Ricardo. João Ricardo. E João Ricardo já está com 4 anos. Será que eu só vou lhe ver daqui quando o João Ricardo estiver com 8? Não. Bem antes. Vamos ver, né? Perfeito. Pessoal, muito obrigado pelo momento. Foi muito oportuno, muito gracioso, muito rico. Eu espero, como dito, que você volte aqui mais vezes, que o ambiente se torne mais leve, mais tranquilo e mais iluminado com a sua presença. Muito obrigado. Viu? Eu vou entender o iluminado por vários aspectos. No contexto aí do cabelo. Leite,
a gente vai finalizar esse papo, cara. Eu reiterando a minha alegria de estar aqui. E eu vou dizer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Sabe por quê? Primeiro porque nós vamos estar de braços abertos antes de você responder, viu? Mas eu vou voltar aqui pelo seguinte motivo principal. Eu vou trazer para ti e vou divulgar aqui para a região do Cariri a minha empresa. Se Deus quiser. A minha empresa ela já está constituída. A minha empresa ela já tem uma identidade visual e ela vai ser lançada também aqui. Que bom. Eu estou muito feliz de ter vivenciado esses momentos aqui com você. Muito obrigado. Em Libras a gente faz muito obrigado. Então eu vou... Aí você faz assim, ó. Eu faço assim? De nada. De nada. Não, mas eu quero dizer muito obrigado também, né? Perfeito. Pessoal, muito obrigado de coração, viu? E a você que nos acompanhou até agora, eu vou fazer como professor, externar o meu sentimento de alegria e de gratidão pela sua companhia e também pela sua audiência. De segunda a sexta-feira, nós estaremos sempre aqui de braços abertos e com muitas informações para você. E aos domingos, às 23 horas, a nível nacional, o programa Café com Leite com muitas informações para você. Um beijo para toda a nossa produção e a você que nos acompanhou até agora. Beijo a todos, fiquem com Deus. Por sua saúde.